Muitas coisas aconteceram e diria que a principal delas, por incrível que pareça, aconteceu pós-prova, aconteceu depois da prova, que foi justamente a desclassificação de Hamilton e também de Leclerc do final de semana do Grande Prêmio do Texas. E essa desclassificação veio por um motivo técnico, não foi uma questão desportiva, não foi nada disso, foi uma desclassificação por um motivo técnico que tem a ver com essa imagem que está aqui na tela para vocês. E isso que eu estou mostrando aqui para vocês agora, nada mais é do que o motivo pelo qual Hamilton e Leclerc foram desclassificados esse final de semana. Essa imagem, como vocês podem ver, né, é uma imagem de uma Mercedes. Eu não lembro exatamente que prova que foi isso aí, que tiveram que içar o carro da Mercedes, mas eu queria deixar um destaque aqui para essa prancha de madeira na parte de baixo do carro, né, no fundo do carro. Isso nada mais é do que uma peça de madeira, como eu acabei de falar, e essa peça ela é colocada no fundo dos carros justamente para medir se os carros estão andando na altura mínima permitida ou abaixo dela. Então, como é que isso funciona na prática? É colocada essa prancha de madeira ela tem que ter 10 milímetros de espessura e ela não pode comer mais do que 1 milímetro, ou seja, após a prova, ela tem que terminar com pelo menos 9 milímetros de espessura. Então, ela começa com 10 milímetros, tem que chegar ao final da prova com 9 milímetros. E isso foi o motivo que tanto Hamilton quanto Leclerc foram desclassificados desse final de semana. Isso é uma coisa contestável, a Mercedes ou a Ferrari vão poder contestar essa desclassificação? Não, e já nem tentaram fazer nada em relação a isso, e também, muito pelo contrário, já admitiram que cometeram um erro. Erro esse que foi muito fácil de cometer esse final de semana em relação a essa questão do assoalho, né, dessa placa de madeira que acabou causando a desclassificação tanto do piloto da Mercedes quanto também o Leclerc da Ferrari. E por que eu digo que esse final de semana foi muito fácil de acontecer isso? Pela combinação de algumas coisas. Primeiro, um final de semana sprint. Final de semana sprint, como vocês sabem, é aquele final de semana que todas as equipes têm apenas uma única sessão de treinos livres de 1 hora, diferentemente, né, do final de semana normal, que as equipes têm 3 sessões de treinos livres, ou seja, 3 sessões de 1 hora, diferentemente desse final de semana, que foi mais uma vez uma única sessão de 1 hora de treinos livres, em função do formato sprint que mais uma vez tivemos nesse Grande Prêmio do Texas. E outro motivo que também fez com que esse erro por parte de algumas equipes tenha acontecido é pelo seguinte: essa pista do Texas tem uma particularidade que ela é muito diferente de qualquer outra pista do calendário da Fórmula 1. Ela é extremamente ondulada e ela vem piorando gradativamente, numa velocidade, melhor dizendo, muito rápida, ano a ano. Ou seja, apareceram algumas ondulações nesse final de semana que não existiam nessa mesma pista mais ou menos há um ano atrás, quando a Fórmula 1 esteve no Texas pela última vez. Então, realmente, a combinação de um final de semana sprint, 1 hora de sessão de treinos livres e uma pista muito ondulada, fez com que realmente algumas equipes acabassem cometendo esse erro, que é um erro pequeno, é um erro involuntário, ninguém fez aquilo ali de malandragem, qualquer coisa assim, mas acabou causando essa desclassificação tanto do Hamilton quanto do Leclerc. Vou passar aqui uma próxima imagem para vocês, que isso aqui demonstra um pouco do que aconteceu. Como vocês podem ver, né, o carro de cima ali é uma Ferrari, o do meio uma Mercedes e o de baixo uma Red Bull. A gente vê que tanto os carros da Ferrari quanto os da Mercedes, não só eles estão batendo com muita força no chão, a gente vê ali faíscas voando da parte de trás do carro, mas a parte que mais me chama atenção nessa imagem é o seguinte: se vocês olham o carro da Red Bull, que é o de baixo ali, dá para ver por baixo do carro ali, da parte de trás até a parte da frente. Tem um gap ali que você consegue visualizar. Tanto o carro da Mercedes quanto da Ferrari, a gente percebe que no mesmo ângulo, numa foto no mesmo ângulo, na mesma curva, a gente não vê esse gap entre o carro, o fundo do carro e o asfalto. A gente vê que não dá para ver debaixo do carro da Mercedes e nem debaixo do carro da Ferrari. Então, realmente, eu acho que essa imagem demonstra o porquê que aconteceu essa desclassificação desses dois pilotos e não aconteceu a mesma coisa com o piloto da Red Bull, no caso Max Verstappen.
E vocês também devem estar se perguntando, né? Por que só esses dois pilotos, Hamilton e Leclerc, foram desclassificados? Ninguém mais teve esse tipo de problema ao longo do final de semana? E aí, pessoal, eu vou aqui dar minha opinião sobre uma coisa que eu não acho correto em relação a algumas regras da Fórmula 1. Primeiro de tudo, o que eu não acho correto? Eu já falei aqui no programa algumas vezes que não me agrada essa questão das equipes não poderem mexer no carro depois do início da classificação até o final do evento, até o final do final de semana, principalmente no formato sprint. Porque, de novo, com apenas uma única hora de treinos livres, e aí você vai lá e não pode mais mexer no carro a partir da classificação shootout do sábado, dali até o final da corrida do domingo, realmente eu acho isso muito ruim. Porque esse erro da Mercedes é uma situação que, de novo, foi um erro involuntário. E a partir do momento que você não tem chance de você mexer mais no acerto do seu carro, praticamente em nada, após o início da classificação shootout do sábado, realmente você não tem como você mudar uma regulagem que pode cair na desclassificação ou mudar um acerto do carro para tirar uma melhor performance do carro. E você só pode fazer isso se você pagar uma penalização, que é largar do pit lane, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente no programa, que isso aconteceu tanto com a Aston Martin como os pilotos da Haas também. Mas, de qualquer maneira, essa desclassificação aconteceu com esses dois pilotos, e o fato que outros pilotos não foram penalizados pelos mesmos motivos é pelo fato que a FIA, na verificação técnica pós-prova, não verifica as mesmas coisas em todos os carros. E tem carros que nem passam por uma verificação técnica. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Hamilton, que chegou na corrida na segunda colocação, foi desclassificado. O piloto que herdou a segunda colocação, que seria então o terceiro colocado, que foi o Lando Norris, o carro do Norris também foi verificado. Mas o quarto dessa corrida, ele não foi. E se ele tivesse sido verificado a questão do desgaste da placa debaixo do carro, talvez estivesse fora também. Talvez outros pilotos também estivessem andando fora do regulamento. Só que o carro desses pilotos, os carros, como não foram averiguados após a prova, então ninguém sabe se estava dentro do regulamento ou não. Eu vou dar um exemplo mais direto. O Leclerc foi desclassificado. Carlos Sainz é a mesma equipe, mesmo carro. Será que o carro dele também estava abaixo da altura mínima? Ou será que o desgaste dessa placa de madeira do carro do Carlos Sainz estava maior do que o permitido? Não sei, porque o carro dele não foi averiguado. A mesma coisa se aplica para o Russell. O Hamilton é da Mercedes, o Russell também é da Mercedes. O carro do Russell não foi verificado, não passou por essa verificação técnica. Então eu acho que todos os carros, ou pelo menos os carros que estão na zona de pontuação, todos deveriam ser verificados os mesmos itens. Não dá para verificar todos os itens que podem estar fora do regulamento de um carro de Fórmula 1. Até porque são muitos itens, verificar de vários carros demanda mais tempo, um calendário louco como o da Fórmula 1, que está no final de semana na América, depois no final de semana seguinte na Ásia e assim por diante, realmente você tem que... Até a logística é muito complicada. Mas, na minha visão, pelo menos os carros que chegam na pontuação deveriam ter os mesmos itens inspecionados para você ter uma questão ali de justiça. Porque, realmente, se o quarto que herdou a posição do terceiro no eventual desclassificação por uma questão técnica também tinha o mesmo problema, mas pelo fato de não ter sido vistoriado o seu carro, não aconteceu nada com ele, isso realmente eu acho que não seria uma coisa muito justa, mas a regra da Fórmula 1 no momento é assim, e com isso tivemos essas desclassificações pós-prova por esse motivo.